Bom dia, meus alunos do quinto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, então, é quarta-feira, dia 19 de maio. Quarta-feira, dia 19 de maio, é dia da nossa videoaula de matemática. Essa é a nossa videoaula de número 5. Então, meus queridos, lá no caderno de atividades, tá lá na página, deixa eu ver aqui, na página 23. Então, vocês vão completar aqui fazendo um favor, ó, matemática. E aí eu quero que vocês coloquem aula 5, tá? Que essa é a nossa videoaula de número 5. E o tema da aula de hoje, né, o assunto que nós vamos trabalhar, nós vamos falar das retas, tá certo? E aí, né, nós vamos ver, né, os três tipos, as retas paralelas, as retas concorrentes e as retas perpendiculares. A gente vai conhecer as características de cada uma delas. Começando então pelas retas paralelas, tá? Eu vou colocar aqui o desenho e a gente vai acompanhando, tá ok? Olha só, meus queridos, eu coloquei aqui duas retas. Essa primeira reta, ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. A segunda reta passa pelo ponto C e também passa pelo ponto D. Vocês vão observar, né, a posição aqui dessas duas retas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu aproximar aqui. Isso. Quando eu marco os pontos numa reta numérica, eu sempre represento esses pontos com letra maiúscula, tá ok? Ó, ponto A e ponto B, ponto C e ponto D. Então, meus queridos, essa reta, ela pode continuar aqui para a esquerda ou para a direita. Se essa reta continuar infinitamente aqui, né, nessa direção, existe a possibilidade dessas duas retas se cruzarem em algum ponto? Há essa possibilidade? Vamos pensar aí um pouquinho. Olha só, imagina que eu vou continuar aqui a reta. Elas não vão se cruzar. Elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Mesmo aqui para a esquerda também. As duas podem continuar, que elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Por isso, elas são, né, denominadas retas paralelas, tá certo? Elas estão ali, uma paralela à outra. Elas podem seguir nessa direção que elas jamais irão se cruzar, tá ok? Eu coloquei aqui duas retas, né, na horizontal, mas poderia ser na vertical, poderia estar inclinadas ou para a direita ou para a esquerda. Vou desenhar outras aqui, tá bom? Então, olhem só, né? Essa tá na horizontal, essas duas estão na vertical, essa daqui tá na diagonal, né? Estão inclinadas. Olha, essa passa pelo ponto E e pelo ponto F, essa passa pelo ponto G e pelo ponto H. Elas podem continuar aqui nessa mesma direção, que não vão se cruzar. A mesma coisa essa daqui, ela pode continuar, que essas duas aqui não vão se cruzar, tá ok? Então, o que a gente pode concluir com isso? Quando eu tenho duas retas que estão no mesmo plano e não se cruzam, elas vão seguir, né, nessa direção e elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Você pode crescer infinitamente que elas não vão se cruzar, tá? Então, eu digo que eu tenho retas paralelas, tá ok? Agora vamos ver quando é que eu vou ter retas concorrentes. Vou desenhar aqui. Olha só, meus queridos, aqui eu tenho essa reta que passou pelo ponto M, N, O. E outra reta que passou pelo ponto Q e P, tá ok? Elas se cruzaram em um ponto, né? Elas se cruzaram em que ponto? Elas se cruzaram no ponto N. Então, elas são retas
concorrentes, tá? Elas podem continuar aqui infinitamente, elas não vão se cruzar mais. Elas se cruzaram apenas aqui nesse ponto N, perceberam? Então, quando eu tenho duas retas que se cruzam, elas são denominadas retas concorrentes, tá certo? Uma reta paralela pode ser também concorrente? Não. A concorrente pode ser paralela? Não, porque a paralela é justamente aquela que não se cruza em ponto algum. E a concorrente se cruza aqui, né, em um ponto em comum, tá? Então, duas retas que se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes. Agora, se nesse cruzamento se formar um ângulo reto, aí ela não vai ser concorrente, ela vai ser perpendicular. Vou mostrar para vocês aqui com desenho. Presta atenção. Quando essas retas concorrentes, elas se cruzam, mas ela formou 4 ângulos retos, lembra lá do ângulo reto da nossa aula anterior de matemática? É esse ângulo aqui de 90 graus, né, que eu mostrei para vocês. Aqui as duas retas se cruzaram nesse ponto aqui no meio e formou 4 ângulos retos. Então, elas são retas perpendiculares. Ah, elas são concorrentes? Também, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas se cruzaram. Mas essa daqui é somente concorrentes, porque se cruzou. Formou ângulo? Formou, mas não é ângulo reto. Se cruzou, é concorrente, mas formou ângulo reto? Sim, então ela é perpendicular, tá bom? Os nomes, né, podem ser um pouquinho novidade para vocês, apesar da gente já ter visto esse conteúdo no 4º ano, né? Mas tem que saber direitinho aí pronunciar e escrever, né, esses nomes, tá bom? Retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, ok? Paralela é aquela que não se cruza. Concorrente é aquela que se cruza. Se quando ela se cruzar, formar 4 ângulos retos, são perpendiculares. É facinho de guardar, né, crianças? Só quero dar um lembrete aqui, né, que é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Porque no final desse vídeo eu vou falar aqui uma palavra, né, ou uma expressãozinha que você vai anotar no seu caderno, porque na sexta-feira, né, nós precisamos juntar a palavra que eu disse no vídeo de segunda-feira, mais a de hoje, com a da sexta-feira, tá? Pra gente fazer uma atividade aí na sexta-feira, tá bom? Só vai conseguir fazer quem souber as 3 palavras que foram ditas nos 3 vídeos. Então, crianças, não percam, assistam ao vídeo até o final, tá ok? Agora, meus queridos, nós vamos ver, né, essa questão dessas retas paralelas numa situação prática, né, numa situação aí do nosso dia a dia, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz um desenho aqui, né, de como se fosse a planta de uma parte do bairro, tá vendo? Observem. Cada rua tem nome de uma flor. Rua Cravo, Rua das Rosas, Rua Margarida, Rua Beijo, né? Essas são as que nos interessam, tá certo? Imagine que eu esteja aqui nessa rua Cravo, na Rua Cravo, e eu tô procurando a igreja. Aí eu vou e faço, né? Pergunto para uma pessoa, né? Onde que é a igreja, hein? Aí a pessoa vai me dizer assim, olha, a igreja fica na Rua Margarida, que é uma rua paralela a essa. Bom, se eu não souber o significado de paralelo, né, de reta paralela, eu vou ficar meio perdida, eu vou sair andando para essas ruas aqui. Mas como eu sei o significado, né, eu sei que se é paralela a essa, vai ser essa daqui, ó. A Rua Margarida é paralela à Rua Cravo, tá certo? Então, assim, né, sabendo aí desse conceito, ficou fácil de eu entender, tá certo? Agora eu vou perguntar para vocês, que relação que existe
entre a rua Beijo e a rua Margarida. Então, a rua Beijo tá aqui e a rua Margarida é essa aqui. Elas são ruas paralelas? Não são. Elas são ruas concorrentes? Vou mudar minha pergunta. Elas se cruzam em algum ponto? Sim. Ó, a rua Beijo vem para cá e a rua Margarida vai para cá. Elas se cruzam aqui, correto? Então, elas se cruzam. Nesse cruzamento, né, formou ângulo reto? Ó, formou ângulo reto. Então, elas são ruas perpendiculares, tá ok? Agora vamos olhar aqui o caso da Rua das Rosas. Em relação à Rua Cravo, elas se cruzam? Sim, ó. A Rua das Rosas, ela se cruza com a Rua Cravo e também com a Rua Margarida, correto? Então, meus queridos, nesse cruzamento também formou ângulos. Ó, aqui, aqui, tá vendo? Mas não são ângulos retos. Concordam comigo? Não formou ângulo reto. O ângulo reto é aquele de 90 graus, nós já sabemos disso. Então, a Rua das Rosas, né, ela é paralela à Rua Cravo? Não, ela é concorrente. Ela também é concorrente à Rua Margarida, tá ok? Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá? Se nesse cruzamento forma ângulo reto, aí sim são ruas perpendiculares. Se não forma um ângulo reto, aí são ruas, né, que são concorrentes, iguais às retas, tá bom? É o mesmo conceito, tá ok? Agora eu vou aproveitar, né, o mesmo desenho que eu fiz aqui do bairro, para a gente falar de um outro assunto que também acontece no nosso cotidiano. Às vezes a gente pede uma informação, né? E a pessoa fala assim, você vai seguir em frente, vai virar a segunda à esquerda e seguir reto e chegou, né? Isso que a pessoa está fazendo, né, é nos descrevendo um trajeto, né? Então, nós vamos fazer isso aqui. O que é descrever, né? É falar como que vai... quais são aí as características, né, as peculiaridades ali daquele trajeto, por onde você vai ter que passar, tá certo? Então, vamos imaginar, né, uma situação aí, né, que eu esteja aqui, nesse ponto. Eu tô nesse ponto aqui, ó, da Rua Cravo, tá certo? Eu vou mudar aqui no meu mapa, eu vou colocar mais uma rua aqui, só um instantinho. Pronto, aí eu coloquei mais uma rua aqui, ó. Aqui tem uma rua nova, Rua Folhas. Então, eu pergunto para uma pessoa aqui, nesse ponto onde eu estou, tá? Onde fica a igreja, né? Ô, fulano, eu tô querendo ir na igreja, onde fica? Você pode me dar uma informação? Aí a pessoa vai me falar como? Ela pode me falar que fica na rua paralela ou ela pode descrever para mim qual é o caminho que eu vou percorrer, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos várias opções. Então, nós vamos descrever uma delas. Ela pode dizer, eu posso seguir reto. Ó, eu posso seguir reto até o final da rua e depois virar à esquerda? Posso. Então, olha só, a pessoa pode me dizer, você vai seguir reto até o final dessa rua e depois você vira à esquerda. Eu não estou indo aqui, eu vou virar para a esquerda, certo? Vou chegar na igreja. Esse é um trajeto. Vamos ver qual é o outro trajeto, que outra possibilidade que eu tenho. Vou até fazer aqui com outra cor. Eu posso entrar na primeira à esquerda, seguir reto e depois virar à direita e seguir reto? Posso. Então, a pessoa vai me dizer, ó, você vai entrar aqui a primeira à esquerda, vai seguir reto,
Lá na frente você vai virar à direita e seguir reto. Cheguei na igreja. É um outro trajeto, correto? Tem mais algum trajeto? Tem mais alguma forma? Tem sim, tem mais alguma forma. Eu posso seguir em frente, virar a segunda à esquerda, ó. Vamos fazer esse trajeto aqui. Seguir em frente, virar a segunda à esquerda, seguir em frente e virar na primeira à direita. Se eu tenho que seguir, andar mais esse pedacinho aqui, ó, eu tenho que falar que eu tenho que seguir em frente aqui, certo? Então, ó, segui em frente, entrei na segunda à esquerda, segui em frente e entrei na primeira à direita. Todos esses 3 caminhos eu vou chegar até a igreja. Então, quando eu vou descrever um caminho, e nós temos uma atividade dessa aí no caderno, tá? Você tem que ver qual que é o ponto de partida, eu tô aqui. Qual que é o ponto de partida para você ver as opções do caminho, né, que a pessoa vai poder percorrer. Então, descrever é isso. Seguir em frente, né? Entrar na primeira à direita ou à esquerda, na segunda à direita ou à esquerda, seguir em frente, tá certo? Você vai passando o dedinho aí no caminho na hora de você fazer a atividade para você não se perder, tá ok? Olha aqui, meus queridos, está lá na página 25, né? É a atividade que vocês vão fazer na quinta-feira, tá? Presta atenção. A gente tem aqui um esquema, né? Representando o bairro de Miriam. E aqui na questão número 5, você vai fazer exatamente isso que eu falei aqui. Descrever, ó, tá? Descreva-o. Então, o que é descrever? É isso, tá? Não quero depois aluno lá me perguntando o que é descrever, não. Que aí eu vou achar que não assistiu ao vídeo, tá? Ó, descreva o caminho que a Miriam fez. O caminho já tá traçado aqui, tá? E aí falou, ó, tenha como referência que Miriam está saindo da lanchonete. Olha lá, cadê a lanchonete? A lanchonete tá aqui, na rua São Paulo, não é? E ela foi para onde? O que é isso daqui? É um posto de gasolina, não é? Posto de combustível. Ela saiu daqui e foi para cá. Então, você vai descrever esse trajeto, ela saindo daqui. Igual aqui eu fiz meu bonequinho, ele tá saindo daqui. Se eu colocar ele aqui, né, ele vai estar saindo de um outro ponto, tá? Então, isso é muito importante. Descreva o caminho corretamente, tá bom, meus amores? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, na página 27, lá na questão número 6, a rua que cruza com a Rua das Gaivotas, formando 4 ângulos retos, tá lá na página 27. Ainda você tem como referência este mapa, tá? Todas as questões são referentes a este mapa, tá ok? Cuidado para não fazer confusão com isso aí, tá bom? Olha só, meus queridos, sabe aquela anotação que eu fiz lá no começo, né, das retas paralelas, concorrentes e perpendiculares? Eu ficaria muito feliz se vocês fizessem no seu caderno. Coloca lá como título, retas, do jeito que eu coloquei no quadro, entendeu? E faça essa anotação no seu caderno, que vai ser muito importante. Eu sei que já tem isso no caderno de atividade, mas quando você registra no seu caderno, com a sua letra, você vai riscar a reta, né, para colocar lá como exemplo de paralela, de concorrente ou de perpendicular. Quando você fazer esse registro, ele é muito mais significativo do que simplesmente você ter o registro aqui nesse caderno. Não é verdade? É igual quando a gente está na sala de aula, nas nossas aulas presenciais. Muitas vezes tem lá escrito no livro de matemática, mas a professora passa sempre um complemento no quadro, coloca alguma coisa a mais, porque é importante que você tenha também registrado no seu caderno, tá ok?
Então, meus queridos, eu vou repetir aqui, né? Pedir mais uma vez, façam com bastante atenção, né? É atividade de matemática, mas uma resposta lá que você vai escrever uma sentença, uma frase, comece com letra maiúscula. A gente está trabalhando retas, então você precisa usar uma régua. Não dá para fazer uma reta sem usar uma régua, tá certo? Né? Se você for, né, reproduzir aqui esse mapa, né, desse bairro que eu fiz, excelente no seu caderno, usando sempre a régua, tá certo? Não esqueça de saltar linha, de manter seu caderno organizado, né? Então, meus amores, estamos aí no final do nosso vídeo e eu já vou lhe dizer a palavra que você tem que anotar para usar na atividade que eu vou te perguntar na sexta-feira. Já falei aqui que são 3 palavras, eu já disse uma no vídeo de língua portuguesa, a segunda é hoje e sexta-feira tem mais uma, tá certo? Você vai anotar então, além disso. São 2 palavrinhas, além disso. Anote aí, tá bom? E te aguardo, né, no nosso vídeo de sexta-feira e a nossa atividade surpresa, tá ok? Um beijo e até lá!